Olá, eu sou a jornalista Diana Cortez, editora do site do canal Revista Fit no YouTube. O assunto de hoje que a gente vai trazer é sobre imunidade. Afinal de contas, a gente está aí no meio dessa pandemia, novo coronavírus, e imunidade é um assunto que todo mundo está procurando saber mais a respeito. E para conversar com a gente e falar sobre a relação da alimentação com a imunidade, a gente trouxe hoje a Milene Dumont. Ela é nutricionista com especialização em nutrição esportiva e funcional. Obrigada, viu, Milene, por participar. É um prazer, Diana, estar aqui com você hoje, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Para a gente começar, então, esse bate-papo, eu queria saber de você, Milene, mas não é só a alimentação que vai blindar aí a imunidade e ajudar a gente a evitar contrair o vírus, né? Então, Diana, realmente não é só alimentação, existem outros fatores, né, que vão agir para poder ajudar nessa melhora da imunidade. E esses fatores que eu poderia te citar seria atividade física, seria um bom sono, né, em quantidade, em qualidade, e seria também os níveis de estresse, né? A pessoa conseguir controlar melhor o seu estresse. Falando um pouco, né, da qualidade do sono e da quantidade do sono, óbvio que cada um tem o seu padrão de sono, né, ou o número de horas suficientes para poder se sentir bem no outro dia. Normalmente de 7, 8 horas, há pessoas que dormem 6, enfim. Mas um sono ruim, de má qualidade, né, ou dormir pouco, isso realmente gera um maior estresse, gera níveis de cortisol mais altos, e níveis de cortisol mais altos estão relacionados com uma supressão do sistema imunológico, né? Então, daí a importância de você ter alguns rituais aí na hora de dormir, para que esse sono seja um sono melhor. Então, se eu puder te falar algumas coisas assim para poder ajudar nessa melhora do sono, eu diria 1 hora antes, 2 horas antes, se possível, desligar o celular, porque a luz azul do celular ela diminui a secreção de melatonina, e isso pode prejudicar o sono. Ter por hábito tomar alguns chás para poder relaxar. Então, um chá de camomila, um chá de mulungo, né, um chá de passiflora. Então, são indicados para poder relaxar e ter um sono melhor. Então, a gente tem aí um sono bom, né, tentar fazer um equilíbrio do estresse na nossa vida, exercício físico, que você comentou que é muito importante. E por quê? Só para a gente explicar rapidinho. A atividade física, ela aumenta as células de defesa do organismo. Então, ela aumenta os linfócitos. Isso é feito de uma forma natural com a atividade física, né? Então, você vai ter uma imunologia mais alta. E indo, então, para a parte da alimentação. Você tinha comentado comigo até previamente que existem aí 5 elementos essenciais que a gente deveria prestar atenção na alimentação, que eles são vitaminas e minerais, né? Então, vamos citar um por um deles? Quais são eles? Vamos lá. A vitamina C é a primeira que você comentou comigo, né? Sim. Qual que é a função dela, então, assim, na imunidade? Então, a vitamina C, ela compõe, né? Ela é uma dos elementos das vitaminas que ajudam o sistema imunológico a funcionar melhor, né? Então, a gente diz que quando você tem níveis de vitamina C melhor, você tem um funcionamento melhor desse sistema imunológico. Quais alimentos, então, que a gente pode indicar nesse caso da vitamina C? Os alimentos, se for em forma de suco, então seria limão, acerola, que são menos calóricos. A laranja é uma boa fonte de vitamina C, mas consumir com o bagaço, né, dela. A fruta inteira, mesmo, né? A fruta inteira, né? Outras frutas, kiwi, a goiaba, são excelentes fontes de vitamina C. Também ouvi já dizer que o pimentão, ele é um top aí de vitamina C. Sim, ele tem um bom teor de vitamina C também. E muita gente gosta de colocar na comida, então coloca ali, ou na salada. Coloca, sim.
Isso mesmo. E pode temperar também, Diana, a salada com limão. Verdade. Então, não só limão no formato de suco. Você pode pegar esse limão e temperar a salada. A gente comentou que é melhor consumir a laranja, a fruta mesmo, do que consumir o suco. Por quê? Devido ao índice glicêmico, né? Algumas frutas têm mais um índice glicêmico maior do que outras. E, nesse caso, com a fibra, com o bagaço, você vai ter uma diminuição desse índice glicêmico. Quando o índice glicêmico, você ingere alguma fruta ou algum alimento com alto índice glicêmico, você vai ter um nível maior de glicemia, você vai solicitar mais insulina, tá? E com isso você pode estar depositando mais gordura. Sim. Então, é melhor não abusar em dietas de emagrecimento. É óbvio que existem várias estratégias, Diana, né, para um atleta, por exemplo, né, de alta performance, alguém que está com níveis de atividade física mais alto, isso seria uma estratégia, tá, para poder repor glicogênio. Agora, uma pessoa que está em dieta de emagrecimento, para ela, então é melhor segurar isso e consumir a fruta realmente inteira para poder evitar. E agora, o outro item que a gente ia falar é sobre o ferro, né? Por que também ele é muito importante aí para... Ele também compõe, né, um dos elementos que compõe aí o sistema imunológico, né? Ele ajuda a formar aí um bom sistema imunológico. E se a gente for falar do ferro relacionado aos alimentos, a gente está falando das carnes vermelhas, dos ovos, né? E estamos falando também de leguminosas. Então, temos aí os feijões, a lentilha, a ervilha, o grão de bico. Prestando atenção que as leguminosas temos que deixar sempre de molho durante 24 horas, com um limão espremido ou vinagre. Normalmente, eu particularmente prefiro limão, né? Porque na camada mais externa desses grãos tem o ácido fítico, ele é considerado um antinutriente, e com esse molho de 24 horas você retira esse ácido fítico. Então, melhora a absorção desse alimento, né? E ele não vai interferir com a absorção de outros nutrientes. Sim, até fica mais fácil para cozinhar depois de deixar de molho. Sim, diminui o tempo de cozimento. Bacana. E é verdade que os feijões mais claros, eles têm mais ferro disponível? Então, é isso, né? Vários testes foram feitos, né? E descobriu-se que um feijão mais claro, ele tem uma maior biodisponibilidade de ferro do que um feijão preto, por exemplo. Né? Isso é só uma curiosidade. Não que a gente não vá consumir feijão preto, mas em termos de teor de biodisponibilidade do ferro, nos grãos mais claros ele é maior. E vindo para o terceiro item da nossa lista, tem também o selênio, né? Ele também é importante para a imunidade, por quê? Ele também é bastante importante para a imunidade. O selênio também compõe um bom sistema imunológico, é um elemento que compõe, né, para formar um bom sistema imunológico. E se vamos falar de alimentos para obter mais selênio, a gente tem o campeão deles aqui no Brasil, que é a castanha do Brasil, né? Para nós a castanha do Pará, de 2 a 3 por dia, já vai suprir as necessidades diárias de selênio, né? Outros alimentos que contêm selênio também, mas numa menor quantidade, aí seria, no caso, o ovo, a gema do ovo e o frango cozido. Sim. Mas aí o consumo da castanha, por exemplo, tem que ser diário, esses alimentos? Ou de 2 a 3, diariamente, sem boicote, sem esquecimentos, porque realmente você não está suplementando, você está se alimentando, então é importante que você consuma isso todos os dias. Né? Isso tem que ser uma coisa lembrada e feita todos os dias, regularmente. Regularmente. Todos os dias, diariamente. O nosso quarto elemento seria o zinco.
ele é realmente importante para a imunidade. O zinco tem sido muito comentado, né? E realmente ele ajuda muito no sistema imunológico. E vamos falar de alguns alimentos que contêm zinco, né? Então, a gente vai falar das carnes vermelhas, mas uma outra opção de fontes de zinco seria semente de abóbora e semente de girassol, né? De que forma a gente poderia consumir isso? Em cima de saladas, na fruta, em cima das frutas. Iogurte. Iogurtes, né? Então, a quantidade, Diana, uma colher de sopa ao dia dessas sementes seria suficiente. Uhum. Mas só para saber, assim, é normal ter deficiência de zinco? É normal. Muita gente em consultório, a gente pede exames, né, dosagens sanguíneas, e muita gente com deficiência de zinco também. Quais são os sinais, assim, da deficiência de zinco? A pessoa fica mais cansada, a pessoa vai ter mais propensão a infecções que tem a ver com o sistema imunológico. A pessoa vai ter mais otites, a pessoa pode ter mais herpes de recorrência, recorrentes, mas as mulheres, principalmente, candidíase recorrente, mais gripes. Mais gripes. Ele protege as vias aéreas, né? Ele protege o organismo de infecções. Então, de infecções, inclusive pulmonares. Então, ele é muito importante, ele tem que estar presente. A base de tudo é uma boa alimentação. A alimentação saudável, né? Rica em nutrientes variados. Essa alimentação, ela é a base. Sem ela, não vai resolver tomar suplemento. E o último elemento nosso, então, é a vitamina D. Muitas pessoas têm deficiência de vitamina D. E a gente vê isso nos exames de sangue que são pedidos, né? Muita gente tem que suplementar, porque tem realmente uma deficiência grande, né? Entendi. Mas tem ainda alguns alimentos que trazem um pouquinho dela também, da vitamina D, né? Quais são eles, só para a gente citar? Vou citar dois, né? Gema de ovo é um, e atum em conserva também tem um bom teor aí. Tá, mas não é suficiente, porque ainda precisa do sol, né? Precisa do sol sempre. Entendi. A síntese da vitamina D é feita através da luz solar. O corpo não vai sintetizar se não for pela luz solar. Agora, quando você suplementa, você está dando essa vitamina pronta para o organismo. Entende a diferença? Sim. Então, aí, nesse caso, aí já não vai precisar da luz solar, que é tão saudável, mas existem casos que realmente a suplementação ela tem que ser feita. Casos e situações, como o inverno, por exemplo, né? Bacana, bacana. Eu acho que a gente podia só dar um lembrete final, Milene, para que as pessoas entendam também que, assim, a gente está falando, assim, de ajudar o sistema imunológico a se proteger de doenças, mas que sem máscara, sem lavar as mãos e sem os cuidados que a gente está vendo aí que as autoridades estão pedindo, evitar aglomerações e até em relação aos restaurantes, de ter esse espaço entre as mesas, a gente precisa fazer tudo isso porque a gente está falando sobre um vírus. Então, não adianta só comer bem e se expor ao vírus que... Não, até porque não se trata, Diana, né, nem alimentação, nem atividade física, nem um bom sono, nem níveis de estresse adequados. Isso não vai blindar ninguém, né? Não significa que você não vai pegar os vírus ou um vírus. Você pode pegar. Você pode se tornar até com todo esse, né, cuidado, né? Você pode se tornar menos suscetível a pegar. Ou se você contrair, você pode contrair de uma forma mais branda. Porém, todos os cuidados, como lavar as mãos, né, manter o distanciamento social, a máscara, isso é primordial, né, essencial nesse momento, né? Principalmente aqui que nós estamos vivendo. Muito bom, recado dado.
Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação no nosso quadro. Foi um prazer, Diana. Imagina, eu que agradeço e espero poder falar com você em breve novamente. Obrigada, Milene. Poderemos falar de vários assuntos.